Hoje nós estamos fazendo essa live em especial, né, para a gente conversar um pouquinho sobre o trabalho do SOS. A Ana Maria vai falar um pouquinho sobre voluntariado. E aqueles que puderem e quiserem, puderem ajudar, né, nessa campanha, né, para a ceia de Natal do SOS, mas não só para a ceia, né, porque o SOS trabalha o ano todo, né? O É ano todo verdade. tem gastos, tem. Então, além de ajudar para a ceia, vai ajudar para o próximo ano também, né, Genival? Claro, claro. O SOS, ele ajuda com cobertores, ele ajuda muitas vezes com remédios, ao circular e encontrar um morador de rua numa condição que tem uma determinada necessidade, eles se cotizam recursos, pedem ajuda e vão lá e tentam, já chegaram até a fazer atendimento de saúde, para você ter uma ideia como é que a coisa é, né? Mas ver um irmãozinho precisando de alguma coisa, eles arranjam boa vontade e arranjam recursos. E se a gente puder facilitar esse processo, não é? Esse processo vai ser sempre uma coisa de boa-aventurança e de boa vontade. Então, nós vamos fechando nossos olhos, acalmando os nossos corações, as nossas mentes. Vamos nos ligando com o nosso mentor amigo, que sempre está do nosso lado, nos envolvendo e nos intuindo. E junto desse amigo, nós vamos nos elevando até Maria, mãe de Jesus. Maria, como mãe que ela é, nos ampara com seu carinho, com seu amor, com a sua harmonia. E junto de Maria, nós vamos nos elevando até Jesus, o nosso Mestre, que nos recebe de braços abertos, feliz de estarmos aqui juntos, reunidos em seu nome. E junto de Jesus, nós vamos nos elevando a Deus, o nosso Pai. E nos ligamos a Deus. E assim nós damos por iniciada essa live dessa noite. Envolvemos a Ana Maria, a nossa amiga psicóloga, com todo amor, com todo carinho. Envolvemos o Cláudio também, com todo amor, com todo carinho. Que logo mais eles estarão aqui conosco. Que assim seja, graças a Deus. Seja bem-vinda, Ana Maria. Você conhece a Ana Maria, Genival? Acho que você está sem som, Ana Maria. Fala aí. Será? Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Opa! Ana. Uma alegria Obrigado. imensa fazer parte desta roda, nesta noite de conversa na campanha da Ceia de Natal do SOS Moradores de Rua. Muito obrigado, Ana, por você aceitar o nosso convite de estar no sábado aqui com a gente. E a Ana já é nossa voluntária, viu, Genival? A Ana trabalha como voluntária na nossa casa. Certo. Aí ficou nós quatro aí. Oi, Cláudio, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado por você estar aqui. Agora nós estamos te vendo. É isso aí. Muito legal. Genival, e essa música tem alguma história? Essa música é a tentativa de resgatar a própria música que um amigo meu, há muitos anos atrás, fez, o querido Luiz. Nessa época, eu fazia encontro de jovens na Igreja Católica e tal, e a gente tocava lá, e o Luiz que veio com essa música, e aí eu perdi a letra, mas aí, para essa live, eu fiz um esforço muito grande para resgatar a letra dela. E acredito que se ela não está certinho, eu tenho alguma palavra de paródia, mas ela deve estar 99% perto do que o Luiz compôs. O nome do Luiz é legal, hein? É verdade. Legal. Genival, por enquanto, se você puder ficar aí, tem algum Tá. problema? Não, tranquilo. Eu não estou vendo o Cláudio, viu, Luiz? Oi? Eu não estou vendo o Cláudio aqui na tela, não sei por quê. Mas acho que agora é o seu celular, nós estamos vendo. Ah, então tá bom. Então tá bom. Todo mundo está vendo, né, pessoal? Fala aí, escreve aí. Você está vendo, né, Ana? Você está vendo o Cláudio, né? Estou vendo o Cláudio.
Ah, legal. Eu também estou vendo o Genival, ele que não está me vendo, mas eu estou vendo ele. Não Mas se eu tô esconda, ouvindo. Genival, estou lhe vendo. Tá bom. Então, a gente vai falar, Cláudio, agora no comecinho, um pouquinho do SOS e como que é essa ceia de Natal. Aí depois a gente fala mais um pouquinho, tá? Para a gente Tá passar bom. para e aí depois a gente volta a falar, né? Mas durante todo esse ano da pandemia, o SOS não parou, o SOS continuou, com os problemas que nós tivemos, mas é, vocês continuaram com toda a força, com toda a garra, né? Então, eu queria que você falasse como que vai ser essa ceia de Natal agora, como que vocês fazem normalmente, como vai ser essa? Mais uma vez, boa noite a todos. Quero agradecer em nome do SOS aos dois cantores que estão de parabéns, viu? E como eu estou aqui representando o grupo do SOS, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer por essa oportunidade e falar um pouquinho do SOS, que para mim falar do SOS é moleza, né? Já há 14 anos a gente faz esse trabalho semanalmente. Durante a pandemia foi assim um período bem difícil, bem complicado em todos os sentidos. As primeiras semanas eram assustador, tanto para a gente quanto para os moradores de rua, pelo fato de estar o comércio todo fechado, não ter aonde eles nem catar latinha para sobreviverem. E foi bem complicado, mas graças às doações do pessoal que conhece a gente, conhece um pouco do trabalho, a gente se manteve firme e forte. E a ceia de Natal, esse ano é a 8ª ceia. A gente faz a ceia na véspera do Natal. Durante o ano, semanalmente, a gente leva produto de higiene, leva suco, leva chá quente, leva chocolate quente, leva o livrinho Minuto de Sabedoria para ler uma mensagem. Não estamos levando agora por causa da pandemia. E no final a gente lê a mensagem, no final do atendimento de cada um, a gente lê uma mensagem do livrinho e faz uma oração. Agora a gente está fazendo de uma forma diferente, para não demorar muito na rua e não ter muito contato físico. A gente só leva o lanche, conversa um pouquinho, meio que rápido, mas a gente vai tudo com os EPIs, tudo descartáveis, com todo o preparo necessário. Mas se Deus E a quiser, ceia, a gente leva... vou interromper, Claudio, mas se Deus quiser, logo a gente vai estar lendo o Minuto de Sabedoria, falando com eles, né? Se der tudo certo, né? É porque o livrinho, eu considero que é mais uma reflexão que fica da mensagem para eles e a oração. Muitas vezes, na semana seguinte, eles, quando encontram a gente, estão com um sorriso aqui e falam: vocês não imaginam aquela mensagem, aquela oração, como me ajudou. Como que vocês estão? Vocês trouxeram o livrinho de novo? E é uma coisa que para nós é tão simples e não custa nada. E a ceia de Natal, a gente leva uma coisa especial. A gente leva lanche de pernil, Coca-Cola, bombom, panetone e o nosso carinho, que é o principal, porque muitas vezes eles falam: eu não estou com fome, eu queria só conversar com vocês podem? E isso assim é muito gratificante mesmo, porque a gente tem tudo em casa e sempre está reclamando, sempre está querendo mais, e você vê a alegria de uma pessoa com um sanduíche e um copo de chá, e muitas vezes tem alguns que falam assim: hoje é a minha primeira refeição. Ainda bem que vocês vieram. Aí esse trabalho, particularmente falando comigo mesmo, para mim, me ajudou muito esses anos que eu faço esse trabalho. Hoje, minhas filhas falam que se encontrar alguém e disser para elas que me encontrou reclamando de alguma coisa, elas falam que é mentira. Porque eu aprendi a valorizar tudo que eu tenho e sou muito grato, porque eu costumo dizer que é muito melhor a gente poder ajudar do que precisar de ajuda. E às vezes não precisa tanto para ajudar, porque nós já chegamos a encontrar morador de rua que eu mesmo, eu falei que foi um tapa com luva de pelica. O pessoal falaram: vamos chamar ele, tá embrulhado ali, vamos acordar ele. Aí eu falei: não, o lanche acabou, vamos embora. E a pessoa descobria a cabeça e falava assim: por acaso você perguntou se eu estou com fome? Eu só queria conversar.
E nós voltamos, conversamos com essa pessoa e eu guardei isso até hoje. Quer dizer, muitas vezes eles não estão nem com fome. Tem aqueles que se você tirar a roupa e der para eles ainda acham pouco. Mas tem uns que a gente vai dar 2 sanduíches e eles falam, não, me dá só um que eu já comi e pode ser que você encontre alguém lá na frente com mais fome. Que isso para mim também é uma lição. Aí a gente encontra pessoas de todo tipo. Tem pessoas que falam, vocês alimentam os parasitas. Eu falo, parasita a gente tem até dentro da casa da gente. E se a gente for olhar por esse lado, a gente não faz a caridade. E assim, essa pandemia, eu enxergo e eu encaro desde o início como assim uma oportunidade muito grande da gente refletir, da gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu até agora, mas colocar na prática mesmo. Aprendendo a ser mais solidário, mais humano, mais humilde, mais caridoso, porque eu vejo que é isso que o homem lá de cima quer de cada um da gente, e a pandemia está aí para nos ensinar. Quem aprender, aprendeu. Quem não aprendeu, talvez nem aprenda mais. Mas assim, continua sendo essa oportunidade, e eu deixo aqui o convite em nome do grupo. Quem quiser participar do nosso trabalho todos os sábados, agora na ceia do Natal, é um trabalho que quem vai pela primeira vez se surpreende. Fala, nossa, eu achava que trabalhar com morador de rua era um trabalho perigoso, pesado, mas eu estou até com vergonha de mim mesmo. E eu convido a todos que tiverem tempo e vontade, que venham conhecer o trabalho. Tem pessoas que falam, eu queria ajudar, eu vou no trabalho, o que é que eu posso levar? Traga você, a sua pessoa. Venha conhecer o trabalho. Veja o que é que a gente distribui, como que a gente distribui. Aí, a partir daí, vocês ficam à vontade para ajudar com o que puderem, da forma que quiserem. Porque é muito, muito, muito prazeroso. A gente tem a ceia da gente em casa, a gente ainda reclama, a gente tem a família da gente, a gente ainda reclama. A gente tem a família da gente que nenhum se contaminou do Covid, e mesmo assim está reclamando. Permaneceu no emprego até agora, continua reclamando. E a gente vê situações por aí que não é bom nem pensar. Aí fica aqui o meu convite a todos. O trabalho é o ano inteiro, não é só no Natal. O Natal é só uma época que as pessoas se solidarizam mais, é uma data especial. Mas é semanalmente. A gente tem o ano inteiro, tem a oportunidade todos os dias, toda semana, de fazer o bem, de ajudar aqueles que mais precisam. E é graças às doações das pessoas que esse trabalho permaneceu e permanece, vem crescendo há 14 anos, e eu espero que cresça cada dia mais, que a gente possa ajudar cada vez mais, e conto sempre com a colaboração de todos. E eu só tenho a agradecer em nome do grupo. Eu falo que o SOS é uma família que não ajuda só os moradores de rua, a gente se ajuda entre nós. Já aconteceu o caso com trabalhadores, que o trabalhador entrou em depressão, queria se suicidar, e graças ao nosso apoio, ao nosso carinho, essa pessoa hoje está bem, voltou ao trabalho. E assim, o grupo é para isso, né? Por isso que eu digo que o SOS é uma família, e eu considero mesmo como minha segunda família. É isso aí, Cláudio. Não, mas você vai falar ainda mais, tá? Não vai embora, não. Oh, se deixar, eu falo a noite inteira aqui. Nós vamos aproveitar, né, Ana? O Cláudio falou dos talentos, que falou do voluntariado, do trabalho em grupo, né? E a gente já vai envolver a Ana para ela poder falar, né, do assunto do voluntariado, né? Eu tô roubando o tema dela, né? Não. Nós escolhemos esse tema justamente por isso, né, Ana? Para englobar e nós 4 aqui falarmos. O Genival também vai ajudar a falar também. E até eu aproveito também agradecer o Genival, que o Genival é ponta firme com o SOS desde muitos anos, está sempre ajudando fazendo alguma rifa, doando alguma coisa, e ele mesmo já faz a rifa, já vende a rifa toda. Fiquei feliz da pessoa que ganhou, que eu conheço. E, ó, é nóis. É isso aí. E a Carmen está falando aqui, ó. A Carmen, a gente se diverte e trabalha com alegria. É isso mesmo.
E eu falo que o SOS paga bem. Quando vai uma pessoa pela primeira vez, eu pergunto, você vai voltar? Ah, eu pretendo. Eu falo, traga seus documentos para registrar, que aqui paga bem. É isso aí. Já que paga bem, né? Vamos ver como que utilizar esses talentos aí, hein, Ana? Bora lá! E depois dessa fala do Cláudio, com tanta paixão, com tanto brilho no olho, né? Fica até difícil realmente falar algo a mais depois de tanta vida, porque você fala com a vida, Cláudio, isso que é o mais bonito de tudo, né? Mas, assim, essa fala... Eu falo que eu abracei o SOS não foi com as mãos, foi com o coração. Foi com a alma, né? De fato. E, assim, essa fala real, teorizar em cima dessa prática tão bela, fica pequeno, né? Mas eu retomo essa fala que nós estamos hoje também aqui dentro dessa campanha, já nos antecipando a celebração de amanhã, que é o Dia Internacional do Voluntariado. Lá em meados dos anos 80, a ONU estabeleceu o dia 5 de dezembro como Dia Internacional do Voluntariado, no intuito exatamente de motivar pessoas, né, de sensibilizar para a realização de trabalhos nas mais diversas áreas e camadas da sociedade, né? Então, o que é, por definição, o voluntário? O voluntário é aquele que, por vontade própria, se dispõe a fazer algo pelo seu entorno, pelo seu espírito cidadão e a partir daquilo que ele tem, a partir dos seus talentos, das suas qualidades, dos seus bens, enfim, sem esperar nada em troca. Olha que coisa linda, não é? E diante dessa definição de voluntariado, realmente a parábola dos talentos, ela se faz presente. Foi lá nessa fonte que eu fui beber, Luiz, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, nós encontramos essa parábola. E só relembrando que ela é importante, ela conta a história de um senhor que precisava se afastar, então ele chama os seus servos e distribui todos os seus bens. Então, para um servo, ele dá lá 5 talentos. Para outro servo, ele dá 2 talentos. Para um terceiro servo, ele dá 1 talento. E parte para a viagem. Então, eles ficam ali. Aquele servo que recebeu 5 talentos, ele foi, trabalhou, multiplicou e gerou mais 5. O que ganhou 2, igualmente multiplicou esses 2 talentos. Aquele terceiro servo que recebeu apenas 1 talento, ele ficou pensando, olha, eu sei da fama desse senhor. Ele é severo, ele tem o hábito de colher onde ele não planta. Olha, quer saber? Eu fico com medo de tudo isso. Então, por precaução, vou aqui enterrar o meu talento. Então, ele fez um buraquinho na terra, enterrou o talento dele e ficou tranquilo. Foi-se o tempo, chegou o momento do acerto de contas, né? Então, o Senhor voltou, chamou lá os servos e todos começaram a prestar conta dos seus trabalhos, né? Então, aquele que tinha recebido 5, apresentou os 10 talentos que lhe tinha rendido, né? A fala do Senhor foi, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, então receberá ainda muito mais. O segundo servo chegou também com seus talentos multiplicados. O retorno foi o mesmo. Servo bom e fiel, foi fiel no pouco, receberá ainda mais. E por fim chegou aquele servo que havia recebido 1 talento. Então ele falou, olha, toma aqui o talento que o senhor me deu, né? E eu sei que o senhor é severo, colhe onde não planta, então eu tive medo, né? E por medo eu enterrei o meu talento. Mas está aqui o talento que o senhor me deu. Qual foi a resposta desse senhor? Servo mau e preguiçoso.
se você já sabe dessa fama, poderia ao menos ter colocado esse talento no banco, porque aí eu iria resgatar ao menos com juros, né? Então, façamos assim. Pediu que os demais retirassem esse um talento que ele havia recebido e desse àquele que havia recebido 10. Os demais foram convidados para confraternizar a alegria da presença do seu Senhor. Quem quiser aprofundar um pouquinho mais, vá lá em Mateus, identifique esse texto belíssimo, mas que eu fiz questão de recordar aqui entre nós, porque a parábola dos talentos, ela realmente tem tema para a gente aprofundar aí num seminário inteiro, num curso de prosperidade. Mas para nós aqui, o que eu quero pensar de essencial? Ninguém que está aqui, ninguém que veio a esse mundo chegou de mãos abanando. Todos nós temos recursos, todos nós temos talentos em mãos. Não importa se é 1, se é 2, se é 5. E de posse disso, a nossa missão é multiplicar. E o talento, ele se multiplica na ação. Na medida que eu enterro, nada acontece, né? Ele precisa ser colocado em movimento para que ele seja multiplicado. E é esse o grande convite do voluntariado. Porque você é convidado a disponibilizar aquilo que você tem de mais precioso nesta vida, que é o seu tempo e os seus talentos, gratuitamente. E nesse sentido, a rua, ela é um cenário fértil, né? Porque ali nós encontramos pessoas com fome de comida, com fome de aconchego, de escuta, de carinho, de presença. Muitas são as possibilidades. Então é impossível que não tenhamos absolutamente nada para dispor nessa relação de troca. Porque o universo funciona na troca. Então, na medida que eu me coloco, eu recebo, né? Nós até ouvimos aqui do Cláudio o quanto que a gente cria, faz amigos, o quanto que é divertido, quer dizer, no final vira uma festa, no final é uma alegria que invade o coração, maravilhosa. Então, você percebe que tem sempre uma troca, né? E é a partir dessa troca que a gente vai se realizando. Né? E outra coisa que essa parábola também nos mostra, que a realidade é um grande é. É assim, com letra maiúscula em negrito. Ela é. O significado, quem dá sou eu. Então, diante dessa grande realidade que é, eu posso ter duas posturas. Eu posso estar na postura de escassez, ou estar numa postura de abundância. Sabe aquela história do copo meio cheio, meio vazio? E se eu estou, enquanto voluntário, eu estou numa postura de abundância. Ou seja, eu tenho e eu transbordo. O que eu tenho? Eu sou uma boa contadora de história, eu sei fazer curativo, eu sou uma boa ouvinte, eu gosto de preparar sanduíches. Puxa, eu não tenho nenhuma habilidade nesse sentido, mas eu tenho algum recurso que eu posso colaborar. Eu estou na abundância, eu estou transbordando. E na medida que eu transbordo na vida, naturalmente, ele começa a fluir essa troca. Mas também eu posso me colocar na vida na posição da escassez. Né? E na escassez falta. Sempre falta. Passei por uma pandemia, ninguém faleceu na minha família, mas ainda assim está faltando. Passei pela pandemia trabalhando diariamente, mas ainda assim eu me queixo. Tem uma família que tem lá os seus problemas, mas ainda não é suficiente, ela poderia ser melhor. Então olha o queixume, olha a escassez da vida. Então o voluntariado, antes de mais nada, é se colocar nesse papel, nesse lugar do abundante na vida. Né? Que transborda energia, transborda talentos. Não importa quantos, mas eu tenho e eu multiplico. Né? E aí ocorre também a questão dos papéis. Né? Eu trabalho aí com psicodrama, e no psicodrama uma das bases teóricas nossa é a questão do papel.
E a gente fala que para você mudar um comportamento, você precisa antes mudar o papel, né? Ou seja, eu posso estar no papel de estudante, aí de repente eu me formo, entro no papel de profissional. É um novo papel que eu desenvolvo na vida. E aqui tem um detalhe que é o contrapapel. Ou seja, para que um papel exista, tem que ter o oposto complementar. Então, para que exista, por exemplo, um professor, tem que ter um aluno. Para que exista o pai, tem que ter o filho, né? Para que tenha um voluntário, tem que ter o assistido, né? Então, essa noção de papel e contrapapel é importante a gente ter, para que nós saibamos exatamente onde está o nosso lugar e qual é a minha função ali, além de multiplicar os meus talentos. Por quê? Porque a nossa função, pelo menos a nossa proposta aqui, é desenvolver o protagonismo, né? É despertar esse protagonismo. O protagonista é aquele personagem principal do enredo. É o principal da história. E ainda no psicodrama eu aprendi que nós somos, sim, os nossos autores, atores, diretores e protagonista da nossa existência. Nesse grande teatro espontâneo que é a vida, né? Nós estamos aqui, nós somos colocados nesse grande palco existencial, onde nós somos convidados a agir, a criar as nossas cenas espontaneamente, e até o dia que as cortinas se fecham, e aí aquela oportunidade encerrou. Pode ser que tenhamos outros espetáculos pela frente, mas aquela se encerra. Então, nós sabemos que um dia essa cortina se fecha, mas hoje estamos aqui sendo autores, criadores, diretores e principalmente o protagonista da nossa história. Então, de novo, que papel eu me coloco? Eu me coloco como a vítima da situação ou me coloco como aquele criador que tem, sim, condições de transformar uma realidade ou, no mínimo, de colaborar de alguma forma para transformá-la? Que lugar é esse que eu coloco? E aqui tem a questão também do olhar que eu tenho diante do outro. Ou seja, aquele que é assistido, se hoje eu estou no lugar daquele que está ajudando, que está colaborando, aquele que está sendo assistido, ele também é criador, diretor, autor e protagonista da história. Então, é com esse olhar de respeito, de criador para criador, né, que eu quero convidá-los a ter. Quando nós estamos ali nesse espaço, porque é um olhar que faz toda a diferença, sim. Né? Então, na medida que eu colaboro, mas colaboro com essa certeza. Não, eu estou aqui diante de um co-criador da vida. Ele tem esse poder também. Né? Então, esse olhar, por mais que seja algo sutil e subjetivo, ele faz toda a diferença. Né? E para finalizar essa fala, eu lembro também de um teórico humanista, é um dos principais teóricos da teoria da motivação, Maslow, que é bastante conhecido entre nós, mas lá no século passado ele falou da teoria da motivação. E qual é o fator motivacional maior na nossa existência? Senão as nossas necessidades. Né? É a partir da necessidade que a gente reúne força que nos impulsiona para resolver determinado problema. E aí ele desenvolveu uma famosa pirâmide, a pirâmide de Maslow, que são as pirâmides das nossas necessidades. Eu até imprimi aqui para vocês, né? Mas vocês vão perceber que aqui na base dessa pirâmide, a gente começa com as necessidades fisiológicas, tem a necessidade de segurança social, de estima, e aqui, por último, de autorrealização. E a gente fala que a transcendente também ela está aqui, né? Qual é a base dessa pirâmide? As necessidades fisiológicas. Ou seja, se eu estou com fome, com sede, com frio, sem dormir há semanas, é impraticável pensar, agir ou qualquer outra coisa que transcenda e que desenvolva esse ser humano. Então, Cláudio, quando você fala do seu trabalho, você fala de uma dedicação quase que diária
para a gente dar esse suporte na base dessa pirâmide motivacional, que a partir dali cria esse alinhamento para a vida. Né? Então, é esse o convite hoje. Né? Essa campanha da ceia de Natal, ela quer fomentar essa consciência. Né? Que para que nós nos elevemos, isso todo, qualquer humano, né? Para que a gente possa se desenvolver, a gente precisa ter primeiro essa base bem resolvida e aí a gente vai seguindo as demais. Né? Agora, enquanto você está com as necessidades fisiológicas impossíveis de serem nutridas, não dá para pensar nas próximas. Né? Então, quando a gente pensa nesse trabalho do SOS Moradores de Rua, nós estamos falando exatamente dessa base. É a partir desse chão que a gente consegue pensar e desenvolver. E ainda assim, vocês fazem todo um outro trabalho, né? O Minutos de Sabedoria que o diga, ele tem exatamente essa ambição, né? Esse olhar, esse ir além dessa necessidade básica, né? Mas se não começar por ela, não tem como nós chegarmos. Então, acho que era isso, Luiz. Agora eu quero também ouvir um pouquinho vocês, ver se tem alguma questão, alguma pergunta, para que a gente possa continuar. Muito legal, Ana. É interessante, né? Você falou você é o protagonista, né? E hoje a minha vizinha tem 12 anos, a menininha, a Vitória. E aí eu não sabia que tinha essa matéria no fundamental, né? E eles estão ensinando para que a criança, o jovem, seja o protagonista. Algumas perguntas para que ela crie a meta, para que ela, né, algumas perguntando assim, e você se preocupa? Criou alguma meta para você? É muito legal. E aí você falando, né? O protagonismo juvenil, exatamente. É essa a proposta, que hoje está no currículo, né? Então, é um avanço. Eu sabia que tinha isso no currículo, né? Sim. Achei legal. E o conceito é exatamente esse, quer dizer, você é o protagonista da tua história. Olha o poder que você tem na mão, né? E o que você quer fazer com isso? Porque realmente é diante desse querer que você vai desenvolvendo aí seus sonhos, seus projetos, mas isso ele é central, né? Então, nós precisamos mesmo ter essa consciência. E quanto mais cedo percebemos isso, melhor. Melhor para nós e para a humanidade, inclusive. Por quê? Porque é onde a gente materializa o talento. Né? O talento ele não acontece no nada. Ele tem que partir para a ação, ele tem que ter um corpo. Então, onde eu vou fazer isso? E para assumir meu protagonista, eu não preciso ter posse dos meus talentos. Né? Quer dizer, no que eu sou bom? O que realmente eu sei fazer? Né? Não só os talentos, como também as limitações. Né? A gente precisa saber onde está o nosso limite. Né? Tanto para assumir a responsabilidade de desenvolver, como também não se colocar em fria. Porque eu sei que se ali não vai rolar, eu não vou ficar dando burro em ponta de faca. Mas, em compensação, se eu sei no que eu sou bom e eu posso disponibilizar isso, gente, bora lá. Bora lá que a humanidade precisa e agradece. Né? Porque se você veio aqui com esses talentos, tenha certeza que vai ter a oportunidade sim. A Terra, com certeza, ela vai prover o cenário ideal para que você possa disponibilizar e multiplicar esses talentos. Benefício para você, benefício para a humanidade. Legal. O Flávio está falando assim, é importante darmos voz aos alunos e jovens. Protagonismo... sumiu agora. Com responsabilidade. Isso mesmo, Flávio professor, ele sabe do que está falando com autoridade, né? Ele encontra aí no dia a dia adolescentes e ajuda e colabora positivamente na formação e no despertar desse protagonismo. Excelente. Legal. E eu sei que o Genival quer falar, Ana. Bom, primeiro Genival, bora lá. Bom, primeiro eu queria dizer que o meu coração já conhece a Ana, né? Porque ela consegue emular no coração da gente muita amorosidade e muita vontade de ser ativo no amor, né? Eu fiquei emocionado com a fala dela. Ela falou em necessidades que começam nas necessidades mais primárias e chegou na transcendência.
né? Ela falou em protagonismo, e eu sei que protagonismo é um estágio de escolha, porque, na verdade, a gente se revolta primeiro. Quando a gente vê a pobreza, quando a gente vê a miséria, causa revolta, causa indignação. E a gente não pode permanecer na indignação, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. E aí entra o protagonismo, né? É aí que a gente conheceu Gandhi, é aí que a gente conheceu, não é, o Padre Assis recentemente, não é? Só para fazer comparações de outras pessoas, não só Cristo, né? Que a gente sabe que é o grande protagonista. Mas o que fazer com a indignação? O que fazer com a revolta? Fazer aquilo que você tem de melhor e colocar à disposição. Não é? Ela falou disso. E uma das coisas que eu acho assim, lindas e que a gente precisa a gente sabe que transformar o mundo é prover para as pessoas aquilo que a gente tem de melhor. E cada um de nós é melhor do que todo mundo em alguma coisa. Né? A gente, entre esses talentos que ela falou, tem um, a gente precisa descobrir. E a gente precisa disponibilizar e fazer com esse talento que a gente é capaz de fazer com todo o amor que é capaz. Né? Eu só queria dizer essas coisas porque eu estou aqui com o coração querendo dizer, a partir da fala dela, que a gente pode sim fazer as escolhas e colocar esses talentos e aquele que a gente tem de melhor, não é, à disposição de todo o universo. É isso aí. Antes que o Instagram derruba a gente, porque agora ele está derrubando de novo a gente, né? A gente tem 1 hora para falar. Vou pedir para o Cláudio dar a fala final dele, falar sobre mais um pouquinho sobre o SOS. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Porque, sabe por quê? Eu vou contar... Eu vou contar algumas coisas engraçadas que acontecem no nosso trabalho que se torna o trabalho mais divertido ainda. A gente sabe que um lanche não tira ninguém da rua, também não é o nosso objetivo. O lanche foi uma forma que nós encontramos de nos aproximarmos deles. E uma vez a gente chegou para um morador de rua, a gente ia cruzando a rua e o pessoal falou, tem um senhor ali no farol, aí eu voltei. Aí a gente deu o lanche, perguntou o nome dele, boa noite e tal, ele falou o nome, a gente deu o lanche e eu falei assim, a gente tem um livrinho de mensagem, o senhor gostaria de abrir o livrinho para ler uma mensagem? Aí ele falou assim, mas eu estou com a mão ocupada. Aí eu falei assim, e geralmente, quando ele não sabe ler, a gente lê. E aí ele foi e falou assim, não, eu estou com a mão ocupada. Eu falei, dá o lanche e o suco que eu seguro, o chá. E aí ele fez de uma forma, porque geralmente ele lê e espera a gente explicar. E ele foi lendo de uma forma que nem a gente nunca fez. Ele foi lendo pausadamente e já explicando de uma forma super interessante. Que eu me empolguei e comecei a comer a comida dele. Nem percebi, comecei a comer o lanche, tomar o chá, e o pessoal começaram a olhar para mim e eu não entendi o porquê. Começaram a fazer assim, ó, você está comendo o lanche do homem. E eu calado, põe outro aí pro rapaz, e nós saímos rindo o caminho inteiro, botamos outro lanche para ele, que nem ele percebeu. E um outro dia, nós fomos distribuir ovos de Páscoa, e chegou um cara lá e ele falou assim, vocês estão distribuindo o quê? Ovo de Páscoa. Ah, não, só quero se for Kinder Ovo. Aí eu falei, mas Kinder Ovo não tem. Aí ele falou, só quero se for Kinder Ovo. E essas coisas que acontecem, acaba deixando o grupo tudo sorrindo e sorri o resto do trabalho inteiro e leva isso para casa e acaba sendo muito divertido. Por isso que a Carmen falou, a gente trabalha se divertindo. É muito bom. Ô, Cláudio, tem aquela vez lá que a gente estava fazendo a oração e o cachorrinho entrou lá no... Ah, muito engraçado. O Luiz levou a turma dele para conhecer o trabalho. Nesse dia parece que foram 26 pessoas. E quando nós chegamos em um morador de rua lá perto do Pão de Açúcar, quando eles pedem para fazer um círculo, a gente dá as mãos. Quando não, a gente não faz, né? Mas nesse dia eles fizeram questão de pedir para dar as mãos. E como era muita gente, ficou um círculo enorme. Aí eu fui e me agachei até com o joelho em cima do saco de um dele lá. Quando eu me agachei, o cachorrinho fez bem assim com a pata na minha perna. Quando eu olhei, ele deu a mão para segurar. Só que eu segurei a pata dele, mas eu não me controlei. Eu ria durante a oração todinha. E a gente veio rindo até em casa, porque foi interessante. O cachorrinho deu sinal para eu pegar na pata dele, ficou assim, segurando. Aí eu segurei e a gente fez a oração. Quer dizer, até o cachorrinho quis participar da oração com a gente.
É isso aí. Nós temos tempo, né? Quem não colaborou, pode colaborar. Os dados estão nos cartazes que nós enviamos, né? Durante a semana a gente vai estar ainda fazendo a campanha, porque vai ter uma live com o Gil, uma live musical. E quem quiser ir na ceia do Natal, nós vamos sair da casa às 6 horas, na véspera do Natal. A gente precisa de braço para levar muita sacola, que tem muita coisa para levar. E vai ser muito legal, muito bacana. Vamos utilizar os talentos, né, Cláudio? É isso aí. Vamos desenferrujar. É isso aí. Nesse clima de paz, de serenidade, dessa música que tocou a nossa alma, permaneçamos nessa vibração e se por acaso cair, eu convido vocês a permanecerem ainda assim um minutinho em silêncio nessa sintonia amorosa. Então, unamos o nosso coração nesse momento ao coração de Jesus, ao coração dos responsáveis espirituais por esta casa, por esse trabalho, por esse projeto do SOS Moradores de Rua. E vibremos. Vibremos por todas as criaturas que sofrem. Vibremos pelos doentes do corpo e da alma. Por todas as crianças doentes e abandonadas. Pelos jovens, para que encontrem caminhos que lhe possibilitem um futuro de alegria e de paz. Pela velhice, especialmente pela velhice doente e desamparada. Por todos os moradores de rua, especialmente aqui os da nossa cidade, e esses que já são abraçados pelo nosso projeto. Que a luz do amor maior aqueça e envolva o coração de cada um. Vibremos por nós mesmos, pelos nossos projetos, pelos nossos trabalhos, pela nossa renovação, transformação e comunhão permanente com Deus. Que assim seja. Obrigado, Genival. Obrigado, Ana. Obrigado, Cláudio. Sábado que vem vai ter a live do Gil. O Gil, obrigado. Desculpa, né, que eu ia chamar o Gil, acabei não chamando. Porque eu fico preocupado com o Instagram, ele derruba a gente, aí a gente não tem um término, né? Mas foi muito legal estar com todos vocês. E talvez é a nossa última live desse ano. Vai estar o Gil, né? Ele vai estar aqui, mas um Feliz Natal, que Jesus esteja presente nos nossos corações. Não só no Natal, mas a cada dia quando a gente nasce de novo, né? Quando a gente acorda, a gente lembre de Jesus e coloque os seus ensinamentos através das nossas atitudes. Mesmo que em algumas ocasiões a gente acaba errando e não seguindo Jesus, mas que a gente possa reconhecer isso e reparar o erro. Vocês querem falar mais alguma coisa, Ana, Cláudia, desejar? Eu quero agradecer em nome do grupo do SOS, agradecer a Ana, agradecer ao Genival, a você, ao Gil e a todos que estão nos assistindo, que vão colaborar, que quem puder vir no trabalho, que venha no trabalho, que vai ser muito bem recebido. Agradecer a todos, primeiramente a Deus, por essa oportunidade. E eu falo da saudade que eu tenho de abraçá-los pessoalmente. Agradeço essa oportunidade, a tecnologia maravilhosa que possibilitou a nós realizar tanta coisa nesses últimos 2 anos, mas olha, um abraço ainda faz uma falta tremenda. Então, vai que bom que esse movimento está acontecendo, né? É verdade. É isso aí. Então, um beijão no coração de todo mundo que está aqui assistindo. A nossa coordenadora da Regional Centro da Aliança Espírita entrou agora. Seja bem-vinda.
E eu peço que a gente vibre para a nossa ex-coordenadora, que é a Iraides. Ela fez uma cirurgia cerebral muito grave, está na UTI. Que se a gente puder lembrar e vibrar pela Iraides, nós já estamos vibrando aqui. Tá bom? Um beijão no coração de todos. Tchau, Cláudio. Tchau, Genival. Tchau, Luiz, tchau. tchau, Ana. Tchau, Cláudio. Boa noite a todos. Tchau, tchau.